Então vamos lá! Esse vai ser meu primeiro vídeo, estou muito ansiosa e nervosa, mas espero que dê tudo certo. É um novo projeto, eu espero que traga mudanças e realmente é um propósito que reflete na minha qualidade de vida. E agora vamos começar. Bate a claquete! Um trabalho é muito importante, que é a partir dele, né, que a gente vai ter a renda necessária para se sustentar, né? Manter a nossa saúde, higiene, vestuário, moradia, transporte, lazer. São itens necessários para a nossa sobrevivência, né? Mas em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu não estava vivendo esse ciclo, né, de trabalhar para se sustentar, vir para casa descansar para cansar novamente no dia posterior, porque é necessário para você se manter, né? Acabei percebendo que eu estava apenas sobrevivendo. E a partir do momento que eu tive a chegada da minha filha, e aí isso pesou muito mais. Porque eu comecei a perceber que eu estava perdendo muitos momentos da minha filha. Até chego a me emocionar, porque foram momentos que ultimamente eu venho refletindo muito sobre minha vida, meu propósito. E quando você tem um ser humano que depende de você, e você acaba perdendo momentos tão únicos que você nunca mais vai ter essa oportunidade de reviver, você entra em choque e percebe que, peraí, tem alguma coisa errada. Então, eu decidi. Eu sou Josiele Rodrigues, tenho 30 anos e decidi que eu quero mudar essa minha forma de viver, de alimentar minha vida, onde eu quero ter mais tempo de qualidade, onde eu comecei a ver outros horizontes. Existem outras possibilidades de você conseguir viver, conseguir se manter, se sustentar e conseguir aproveitar mais a vida. Porque eu acho que é isso que é importante, é você conseguir viver aproveitando, apreciando os momentos da vida, porque a vida é muito preciosa, é só uma. E a gente acaba vivendo nessa corrida dos ratos, onde você só trabalha para conseguir pagar as contas, que a vida de adulto não é fácil, né? E quando você também tem uma filha, um filho, que você precisa manter o sustento deles, educação, saúde, então tem essa responsabilidade que é muito maior. Hoje em dia a maioria dos brasileiros vivem com um salário mínimo. O que é um salário mínimo? Você tá só sobrevivendo e você acaba a sua vida. E aí, o que você fez? Você perde, acho que, se você vê o seu tempo ativo de vida, você tem 24 horas por dia. Mas é recomendado, né, que você descanse pelo menos 8 horas, durma 8 horas por noite. Aí quando você vai tirando essas contas, peraí, eu tenho que tirar um tempo de descanso, aí tem alimentação, isso e aquilo. Digamos que você sobre 12 horas ativas por dia. Só que dessas 12 horas, 8 horas, você vai estar o quê? Num trabalho. Um regime de trabalho. Dessas 12 horas, sobra 4 horas para você se alimentar, para você descansar, para você ter um lazer. Realmente é um tempo necessário? Sendo que o quê? Você assina sua carteira para trabalhar 8 horas por dia. Só que você perde no mínimo 10 horas do seu dia para esse trabalho. Por quê? Você tem que se preparar 1 hora antes e tem também um pós-trabalho, né? Então você vai gastar tempo para tomar banho, se arrumar, preparar uma alimentação, transporte, para você chegar no trabalho. Então, assim, você trabalha 8 horas, mas na verdade você já perdeu aí pelo menos 10 horas do seu dia para realmente, né, se sustentar, se manter. E aí, supondo essas 12 horas, digamos, ativas, né, que é excluindo de 24 horas, 12 horas que você teria para descanso e alimentação. Então, assim, 12 horas ativa, 10 horas já é para trabalho, sobrando só 2 horas para você viver. E você tem sempre essa pressão de tentar crescer na vida, porque se você ficar só no salário mínimo, você nunca vai conseguir conquistar nada e vai viver só respirando, só existindo, só sobrevivendo. Hoje eu até ganho um salário, sou CLT, ganho até um salário considerado bom. No Brasil não sou rica, não ganho nada de seus 10 mil, lógico que não. Mas é um salário que é acima da maioria da população. Eu considero que eu tenho uma vida estável financeiramente, porque eu sempre tive
essa consciência de viver abaixo do que eu ganho. Desde o meu primeiro salário, eu nunca fui aquela pessoa de gastar todo, ou de usar cartão de crédito, ou de ter essa ilusão de ter coisas, de possuir coisas. Eu sempre tive meu pé no chão, nunca quis ficar atolada em dívidas ou, digamos, sujar meu nome, sempre tive esse apreço de manter o meu nome limpo. Eu poderia muito bem me acomodar e ver, não, posso só manter minha vida nesse estado que está. Mas é aquela coisa, quando eu parei para refletir, beleza, a gente geralmente está numa sociedade que a gente usa esse nosso tempo que a gente tem atual, a vida adulta, para se trabalhar, porque lá quando você chegar na maior idade, você vai se aposentar. Só que quando você se aposentar, você tem aquela ilusão, vai se aposentar, vai descansar. Só que aí você não tem mais tempo, não tem energia, e geralmente você chega num momento que começa a acarretar doenças, né, e você vai... O que você ganha da aposentadoria fica só aquela questão de gastar com medicamentos e saúde. E peraí, na época que eu tinha tempo e energia, eu gastei 80% do meu tempo num trabalho, digamos, aprisionada e não chegando em casa tarde, só para descansar, para o dia começar tudo de novo. E muitas vezes hoje na minha realidade, quando eu chego em casa, beleza, saiu do trabalho, então você vai descansar, vai se alimentar para voltar novamente, ok. Aí você chega em casa tão exausta assim que minha filha me chama para brincar e eu tô assim tão cansada que eu não tenho nem paciência, não tenho energia, não tenho... Aí peraí, tipo, eu só vejo geralmente minha filha 1 hora por dia e o tempo que eu tenho pra ela eu tô tão cansada que eu não consigo, tipo, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer e às vezes você quer só ser, digamos, ter um tempo ocioso de ficar mexendo no celular ou assistir alguma série e ela tem 4 anos, então ela quer muita atenção. Então eu vi que não tá dando certo dessa forma. Se eu continuar nessa minha rotina, eu acho que eu não vou estar aproveitando minha vida da melhor forma e daqui a pouco o tempo passou e quando eu olhar para trás, espera aí, eu nem aproveitei bem a minha vida mesmo de olhar para mim e me cuidar, acabo me deixando de lado, como também eu perdi essa coisa que é tão preciosa, que é ver o desenvolvimento da minha filha, tipo, ter mais tempo com a família. Então teve alguns marcos neste ano de 2025 que me deu um estalo, um despertar. Não tá legal essa rotina, então eu vou ver o que pode fazer para melhorar. Então comecei a pesquisar alternativas de trabalhar, de ter uma renda em um horário mais flexível. Então assim, vi oportunidades na internet. Então se tem várias pessoas que estão dando certo, por que eu não posso tentar também? Claro, tem todo um planejamento, não vou fazer loucura de vou pedir demissão e vou arriscar a internet, não é assim. Mas eu vi algumas oportunidades de trabalhos de uma forma mais flexível e que eu poderia aproveitar melhor a minha vida. Alguns marcos que eu tive esse ano, por exemplo, eu tenho muito histórico na minha família de diabetes, pressão alta, questão de problemas cardíacos. Inclusive minha irmã tem 33 anos e ela já toma remédio para controlar a pressão. E ela teve muita crise de enxaqueca, várias questões. E eu geralmente eu não tinha esses sintomas. Mas esse ano teve uma semana específica, estava muito intenso lá questões do meu trabalho, algumas questões lá internas, que eu tive dor de cabeça todos os dias. Isso foi muito estranho e foi um marco pra mim. Que eu até pensei, meu Deus, será que eu tô começando a desenvolver enxaqueca, alguma coisa do tipo? Porque geralmente quando eu tenho dor de cabeça eu já percebia, não, foi só algum dia realmente que eu tive cansativo e não descansei o suficiente, então senti uma dor de cabeça, mas eu sabia que era só descansar e passava. E essa semana não, foi uma semana muito intensa. Inclusive aconteceu um fato de tipo, todo dia eu sigo o mesmo trajeto, mas simplesmente no decorrer do trajeto meu cérebro apagou. Não sei como isso aconteceu, simplesmente eu entrei numa rua errada, quando eu percebi eu estava no centro da cidade. E aí, tipo assim, é como se nesse trecho que eu entrei nessa rua até chegar ao centro da cidade, é como se meu cérebro tivesse apagado. Eu até cheguei em casa comentando com meu esposo que loucura que tinha acontecido. Era como se eu tivesse, tipo, apagado. E quando eu percebi, gente, como foi que eu vim parar aqui? Nessa mesma semana aconteceu uma coisa de eu
bebendo água, fui beber água, abri a geladeira, peguei a garrafa d'água, botei minha água. Quando eu coloquei, fui guardar a garrafa, fica na porta da geladeira, simplesmente eu soltei a garrafa. Tipo, na minha cabeça eu guardei, mas não, eu simplesmente, parece, de novo, meu cérebro parece que estava dando uns curtos, e essa garrafa caiu no chão, garrafa de vidro, se quebrou. Eu não tive nada grave, não me cortei, foi só um vidrinho que bateu, deu só um furinho muito leve. Mas, tipo, foram coisas, essa semana realmente eu parei e vi que eu estava muito sobrecarregada. Eu percebi que isso era resultado da minha rotina. Inclusive as pessoas do trabalho mesmo sempre ficavam, tá com cara de cansado, o que tá acontecendo? Tá tudo bem mesmo? Até aconteceu um episódio de me darem uma folga, porque perceberam que eu não estava me sentindo bem, eu realmente não estava bem. Todos esses fatores acontecerem e eu parei pra refletir como estava a minha vida e vi que, tipo assim, cada coisinha estava se agravando. Então, onde é que isso vai chegar? Então, peraí, eu vou parar, vou refletir e vou tentar desacelerar, vou tentar agir de formas para me beneficiar, porque peraí, eu cheguei aos meus 30 anos, eu sempre tive essa vida de tentar, né, ter uma vida correta, coerente com os meus princípios. Então eu estudei, eu me formei em economia. Então, em muitos momentos da minha vida eu tive aqueles momentos de não saber bem o que eu queria pra mim, mas tipo, hoje eu cheguei num ponto que eu posso considerar que eu tenho uma vida estável. Então eu sou uma pessoa formada, eu tenho minha profissão, eu tenho o meu trabalho, é uma coisa que eu tenho um ganho fixo mensal, que eu posso me planejar, mas o tempo tá passando, eu tô vendo que eu posso aproveitar melhor minha vida. Eu posso fazer coisas novas e melhores. Por que não tentar? E aí muitas vezes o medo nos paralisa, né? Muitas vezes eu fiz alguns planos e fui procrastinando, fui deixando pra depois, até eu tenho que agir, a gente tem que começar, né? Não adianta ficar com medo, com insegurança, pensando o que os outros vão pensar. A gente tem que dar o primeiro passo. E esse é meu primeiro passo. E eu espero que traga bons frutos e que eu consiga realmente olhar para trás e ver que valeu a pena. Outra coisa que aconteceu esse ano, que é assim, desde do ano passado, eu coloquei como um propósito, uma meta de vida, viajar pelo menos uma vez no ano. Eu casei em 2021, então já tem o quê? 4 anos que a gente tá casado, exatamente 4 anos também, minha filha fez 4 anos agora em agosto. E meio que a gente tava nessa turbulência de manter tudo, né, tentar segurar tudo e conseguir arcar com tudo, e não tava aproveitando, né? Até o momento que a gente decidiu, não, vamos colocar como meta pelo menos uma vez no ano, fazer uma viagem que é uma coisa diferente, é um momento de lazer, né? E tipo, foi uma decisão maravilhosa. Muitas vezes, você fica trabalhando, no meu caso, acabava tendo muito medo de gastar dinheiro. Uma das coisas, o meu maior medo é, tipo, passar por dificuldade financeira. É um dos meus maiores medos da vida, tipo, chegar num momento de, tipo, você precisar de alguma coisa e, digamos, ter um problema de saúde e você não tem de onde tirar, não tem o que fazer, ou acontecer, digamos, uma catástrofe, alguma coisa na rotina e você não tem uma reserva para cobrir aquele momento. Então foi uma das melhores decisões, que tipo, eu tinha muito medo de gastar e acabava às vezes poupando um dinheirinho, mas ficava com, digamos, pena de gastar esse dinheiro. Ah, uma viagem é caro, você vai pagar passagem, hospedagem, alimentação, e esse dinheiro eu poderia estar usando para outra coisa. Mas, tipo, é uma das melhores coisas da vida você ter esse momento. Então, ano passado a gente fez uma viagem, foi até junto com minha família, né? Com minha irmã, a família dela, né? Minhas sobrinhas, eu tenho 2 sobrinhas, meus pais. E foi ótimo. Esse ano, eles não conseguiram se organizar para ir, né? Não deu certo, acabou dando um conflito. E a gente conseguiu ir para uma excursão. Aí a gente foi só nós 3, né? Meu esposo e minha filha. No início até achei que vai ser chato, só nós 3, não vai ter, né, a galera pra gente brincar, tá, a menina pra ilha brincar. Foi tipo um dos melhores momentos da nossa vida. Quando a gente voltou, a gente refletiu muito sobre isso. Porque, tipo assim, foi uma viagem com vários perrengues. Se você olhasse por um outro olhar, você ia ver que foi péssimo, só gastei dinheiro, mas não, tipo, a gente aproveitou tanto. E foi um momento, assim, da gente se cuidar, a gente se conectou tanto de uma forma que quando eu voltei dessa viagem, eu vi que não é isso que vale a pena. Porque a gente fica na correria do dia a dia, às vezes a gente nem dá valor para as pessoas que estão do nosso lado. A gente fica naquela função de trabalhar e quando chega em casa, final de semana, é lavar roupa, limpar a casa, fazer feira, fazer comida para se preparar tudo da próxima semana.
E nessa viagem não, tipo, a gente curtiu e aproveitou o momento. Então não tinha aquela preocupação de limpar a casa que você tá numa pousada. Então eles já estão organizando as coisas. Não tem essa preocupação de levantar e ter que preparar café da manhã, não, já tá lá pronto, você já é só comer. Preparar com alimentação. E outra, você tá passeando, conhecendo lugares novos, tendo novas experiências. Então, assim, foi incrível. Foi um momento que a gente realmente aproveitou e se cuidou mesmo, se conectamos de uma forma que, tipo, eu vi, não, é isso que vale a pena. Então, assim, futuramente eu quero até ter esse plano de, quem sabe, viajar pelo menos 2 vezes no dia, ou no dia, 2 vezes no ano. O que hoje, atualmente, a gente colocou como meta de ter pelo menos uma vez no ano, quem sabe 2. Porque realmente é um momento que você se desliga da sua realidade, claro, com organização e planejamento. Então, não é uma coisa que eu fui e depois fiquei endividada para depois, porque muita gente faz isso, né? Parcela uma viagem, vai e depois fica pagando por 1 ano, 2 anos aquela viagem que você gastou. Não, eu não gosto dessa ideia. Eu gosto, se eu quero concluir algo, almejo algo, eu gosto de primeiro poupar, me organizar, para naquele momento pronto, eu posso curtir e aproveitar porque já tá tudo pago. Então eu tenho muito esse conceito que eu levo pra mim. Então, teve essa questão desse ano que eu tive esses momentos que foram muito exaustivos e que realmente meu corpo deu sinais que não estava legal, minha rotina. Como teve também esses momentos de prazeres que eu realmente me deu esse despertar. Cara, é isso que a vida vale a pena. Tipo, às vezes a gente fica pensando, às vezes a gente tá cansado, às vezes tá estressado por conta dessa rotina do dia a dia e acaba reclamando de besteira. Tem gente que tá em cama de hospital e a gente tá aqui, eu tenho energia, eu tenho saúde, eu posso, às vezes, muitas vezes você fica com preguiça, sem disposição, mas espera aí, tu tem a vida, vamos fazer valer a pena essa vida que Deus nos deu. E muitas vezes eu pensei, não, vamos mudar, vamos começar do zero, uma nova estratégia de vida. Acaba que depois a rotina nos consome novamente e aquele nosso plano de mudança de vida acaba sendo deixado para depois. Nós estamos em setembro de 2025, mas eu quero que até o final do ano, foram metas que eu coloquei para minha vida, eu quero ter já algo estruturado como uma nova opção de renda que vai me dar uma qualidade de vida, um bem-estar. E eu vou poder viver com propósito, apreciando minha vida e fazendo valer a pena a oportunidade que eu tenho de viver, de estar nessa vida, nesse mundo. E que eu vou poder olhar para trás e me orgulhar da vida que eu construí, dos momentos que eu pude ter. E não só viver por viver, só sobreviver e pagar contas. Quero poder realmente estar presente para minha filha, que é uma das coisas que me dói muito quando ela chora pedindo para eu não ir trabalhar, chora pedindo para ficar comigo, tipo, isso dói demais, mamãe. Você vê que, tipo, você tem que deixar sua filha para você estar em outro local, em outro ambiente, porque é necessário, né? Infelizmente não nasci herdeira, mas, tipo, a gente não precisa ser refém desse sistema. Tipo, se tem outras oportunidades, eu vou arriscar, eu vou tentar, eu não preciso ficar com medo, tipo, por que não tentar? E eu acho que a gente tem que tentar pensando em dar certo. Então eu criei exatamente esse canal com esse objetivo, documentar essa minha jornada, o passo a passo que eu vou trilhar até chegar ao meu objetivo final, que eu me propus, que é chegar à minha independência financeira aos 35 anos de idade. Pode até ser uma meta bem, ambiciosa, porque eu só tenho 5 anos para chegar até lá. Mas com planejamento eu acredito que vai ser possível sim. Então nesse canal eu quero trazer para vocês dicas de investimento, de planejamento financeiro, mostrar o que realmente eu estou aplicando para a minha vida, que possa servir de exemplo e ajudar também outras pessoas que também estão nessa mesma rotina e tem também essa mesma indignação e que quer mudar de vida também, né? Então eu quero trazer dicas de livros que são importantes, ou pessoas que eu me inspiro, que eu venho praticando, e trazendo para a minha realidade até eu chegar ao meu objetivo final. Então, se você também se identifica com a minha história, se você também acha que sua vida pode mudar, ou que você está inconformado com essa rotina, está exausto também, cansado do CLT, deixa aqui nos comentários. Quero também entender como é a vivência de outras pessoas também. Vamos dividir nossas experiências.
E nos próximos vídeos eu vou alimentar esse canal com as minhas vivências, minhas experiências, para também servir de inspiração para outras pessoas. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. Essa foi a minha história, um resumo do que me levou a até tomar essa decisão. E espero também inspirar outras pessoas. E é isso!